Agora que a gente já teve dica de beleza, que a gente já experimentou pão de mel, vamos falar de saúde, né, gente? Porque hoje o assunto é hérnia de disco, mais comum, né, do que a gente imagina, falamos, né, sempre. Eu sei que nos consultórios de ortopedistas, de fato, é uma queixa clínica muito grande que leva muita gente ao consultório. Então a gente convidou, mais uma vez, ele é médico ortopedista, especialista em coluna, Dr. João Bergamaschi. Bem-vindo, doutor. Obrigado. Mais uma vez junto com a gente. Mais uma vez. Prazer em recebê-lo. Vamos lá, vamos entender, então, por que a hérnia de disco, principalmente, como a gente disse na abertura, lombar, cervical, é tão comum esse probleminha? É uma coisa que a gente observa que é cada vez mais comum, inclusive, e as pessoas chegarem com queixas de dor de uma forma geral. Então, assim, já vai a primeira dica, né, que é o principal sintoma para quem tem hérnia de disco, é dor. É dor, né? E muitas vezes essa dor não é só no local, essa dor irradia, que a gente vai observar aqui no bonequinho, em algumas figuras, que existe uma relação muito próxima com o disco da coluna e os nervos que saem da coluna. Então, se o disco ele está pinçando, comprimindo ou simplesmente gerando um processo inflamatório no nervo, essa dor geralmente irradia. Então, o primeiro alerta, não tem como ter a hérnia de disco sem ter dor. É difícil, assim, em algumas situações até pode acontecer. Algumas pessoas toleram muito a dor, tem um limiar de dor muito alto, que aí na verdade outros sintomas vão surgir e a dor não vai ser o principal, mas geralmente a dor é o principal. Que é o que vai levar o paciente até o consultório para tentar entender o quadro. Mas, doutor, quando a gente fala, e fala até que está comum, o que causa então, né? O que está relacionado com essa hérnia de disco? As causas elas são, a gente costuma dizer, de multifatoriais, mas assim, a base do processo, o início de toda doença é processo degenerativo. Então a degeneração que acontece nos disquinhos que nós temos entre as vértebras da coluna. E essa degeneração tem alguns fatores externos que podem acelerar esse processo. Então, assim, sobrepeso, falta de exercício, postura inadequada, algumas doenças como diabetes, alguns hábitos de vida como tabagismo. Isso também são coisas que aceleram a degeneração do disco. E aí o disco estando mais fraco, ele tem uma predisposição maior a vazar algum pedaço, né? Porque a hérnia de disco nada mais é do que quando um pedaço do disco vaza do seu centro. A gente tem uma imagem, vamos colocar? Ótimo. A gente compara então, né, ali quando tá tudo bem e quando a gente tem já essa compressão dessa raiz nervosa. Até para as pessoas entenderem essa figura, né? Porque é bastante específica, né? Então a gente vê a coluna aqui como um todo, e aí é como se a gente fatiasse a coluna em rodelas e aí a gente vai ter essa imagem. Então o disco aqui, nessa parte da frente da coluna, tá? Um osso, né? Que é o que a gente consegue sentir na parte das costas. Sim, quando a gente apalpa, né? E no centro é o canal por onde passam os nervos, né? Então, assim, dá para perceber essa relação muito próxima do disco com o nervo. Aqui, inicialmente normal, e aqui é um pedaço do disco realmente vazando do seu centro e comprimindo a raiz nervosa, né? E aí pegou nervo, né, doutor? Por isso a tamanha dor, né? E o incômodo, muitas pessoas falam que essa dor de nervo, ela é pior que dor de pedra no rim, dor de parto. Eu acredito. Então é uma dor realmente que, assim, limita muito. E eu já vi também casos de pessoas que acabaram se machucando, né? Desenvolvendo uma hérnia de disco depois de atividade física de forma incorreta, pegando muito peso, enfim, sem o movimento adequado e aí, enfim, resultado, hérnia de disco. Pode acontecer, principalmente quando o esforço ele é acompanhado da realização do exercício com um movimento errado. Então, assim, e fica muito fácil entender isso, porque essa pessoa pode já ter alguma fissura no disco e essa fissura funcionar como uma porta de saída de algum fragmento do disco que está um pouco mais fragilizado, mais enfraquecido. E esse momento realmente ele assim, é aquele momento que a pessoa faz mais esforço. Entendi. E aí faz um esforço e aí o disco acaba vazando. Não é o mais comum, mas assim, é relativamente comum a gente observar isso hoje em dia no consultório. E até em jovens, porque como você disse, eu vou até colocar a próxima tela, que você citou aqui já algumas causas que estão relacionadas, quando a gente fala do envelhecimento, mas a gente encontra jovens com hérnia de disco.
cada vez mais jovens. Então é cada vez mais comum a gente observar pessoas com 40, 30, 20 anos Nossa. de idade com hérnia de disco, que até pouco tempo atrás, vamos pensar 10 anos atrás, era mais comum a gente observar em pessoas com 50, 60, 70 anos. Pois então, até pelo desgaste, né? Nós estamos maltratando demais o nosso corpo. E aí isso é reflexo disso, né? É falta de postura mesmo, doutor? Agacha errado, inclusive a gente vai mostrar aqui posturas corretas daqui a pouquinho com a nossa modelo. De agachar errado, como a gente pega um peso, enfim, até a forma como a gente se comporta durante o sono. Acho que é um pouco falta de tudo, na verdade. É postura, é manter a musculatura bem condicionada para proteger tudo que tem na coluna. Tá. Então, assim, é na cama, é sentado, é carregar peso, é celular. Então... Celular tem se tornado um grande vilão aí da coluna vertebral, de uma forma geral. Então, pois porque a cabeça pesa, né? E aí a gente fica assim, né, doutor? E aí é aquela história que a gente já falou no início. Quanto mais a gente usa inadequadamente o disco, mais ele gasta. E não tem segredo, é igual peça de carro, quanto mais usa, mais gasta. Então a gente precisa cuidar e usar da forma correta, porque usando da forma correta já vai gastar, se usar errado, aí vai gastar muito rápido. Gente, antes da hora, vai. E olha que preocupação a gente tem que ter com os nossos jovens, com as crianças, que também estão nessa prática desse movimento por causa do celular, né? Exatamente. Então, vamos pensar assim, o número vai aumentar e vai ser cada vez mais jovens com sintomas e com queixas. Então, vamos aproveitar o nosso espaço. Eu já estou aqui com a Aline. Tudo bem, Aline? Bem-vinda. Vamos lá, doutor, para a gente mostrar algumas posturas adequadas, como é que a gente cuida e preserva a nossa coluna. A gente vai mostrar basicamente 3 situações aqui que são corriqueiras do dia a dia. Tá. Primeiro, a Aline vai mostrar a questão de ficar sentado, né? Assim, qual que é ela? Ó. E com o tempo, fica 5, 10, 15 minutos, é normal as pessoas já começarem a sentar errado. Já dá uma desleixada. Não sentar no quadril. Entendi. A gente senta no final da coluna aqui do sacro. Então, assim, a gente acaba alterando toda a conformação do final da coluna e isso, de certa forma, acaba sobrecarregando as estruturas. Pois é, mas você sabe, doutor, que é interessante, eu não sei se é porque eu tenho essa profissão já há algum tempo, então me preparei para ser apresentadora, fiz cursos, inclusive, de etiqueta e tal, e de postura. Então, eu sento na pontinha, vocês podem reparar que quando eu estou fazendo entrevista, eu sento na pontinha, né, ali da poltrona, eu tô sempre muito retinha, eu tenho essa preocupação, e quando eu tô comendo também, eu não consigo, mas eu acho que as pessoas não percebem. Não. É natural, não é verdade? 10 minutos sentada, relaxa. E a Aline faz isso. já mostrou muito bem aqui. E aí o correto é como? É como você faz. As pessoas ficam até mais elegantes sentando corretamente, né? Então, sempre que possível, apoiar a região lombar. Tá? Sentar realmente nos quadris, não no sacro, aqui na parte final. Entendi. E assim, para quem trabalha sentado, o ideal é até ter um apoio para os braços, justamente para poder realmente não sobrecarregar a parte de cima da coluna, né, a região cervical. Entendi. Porque muitas vezes as pessoas estão digitando no computador, estão trabalhando sentada e aí não tem esse apoio do braço e aí, obviamente, isso aqui depois de 3, 4, 5 horas, parece que tem 1 tonelada. Verdade. E tem, né? No final pesa mesmo. Vamos lá, outra situação que a gente pode colocar aqui, doutor. Outra situação, tem mais 2 situações. A segunda, de repente, como que é o correto a gente pegar algum peso? Pois no chão, olha lá. Algum peso no chão, né? Porque é muito comum as pessoas dobrarem o tronco. E vai. Exato. Então, assim, é mais rápido, então pega de qualquer jeito. Acontece que se a pessoa já tem alguma lesão no disco, lesão inicial, basta um movimento desse para poder entrar em crise, por exemplo. Nossa, é verdade. Você já tem ali, tá equilibrado, estagnado, de repente vem a dor. Vem do nada. E aí as pessoas ficam procurando causas e, na verdade, é uma coisa simples do dia a dia que pode desencadear. Forçou. Exato. Isso é forçar. E como deve ser? E aí o ideal é dobrar os joelhos, Agacha. o quadril. Exato. É isso Agacha. aí. Esse é o mais correto. Gente, é o agachamento. Aí. Subir. Esse é o mais adequado. E isso é um movimento que a gente faz praticamente todos os dias. O pessoal que está nos assistindo provavelmente já fez isso hoje, inclusive. Tá? E aí só um alerta para a gente poder tentar fazer da forma correta.
E tem que deixar, né? A gente tem que também trabalhar essa região do core para proteger tudo isso, né? Esse é o segredo. Não, na verdade, é o segredo e é muito fácil fazer. É que requer disciplina. E as pessoas, às vezes, têm essa dificuldade de ter essa rotina, né? Então, assim, quem se cuida acaba realmente trazendo um benefício muito grande para o corpo de uma forma geral e para a coluna também. É isso, gente. Vamos lembrar do agachamento. Aproveita que o bumbum ainda fica durinho, né, doutor? Deixa eu aproveitar só para agradecer a Aline, obrigada sempre. E agradecer a agência HL Models. Um beijo para vocês, obrigada. Lá no @HL Models BR você encontra o trabalho dessa agência. E o WhatsApp é o 991690354. Obrigada sempre, obrigada, Aline. Doutor, vem para cá. Vamos lá. Porque é o seguinte, daqui a pouquinho, já que a gente está juntando tudo isso, a gente vai mostrar ao vivo. Fernanda Pelá está num estúdio de Pilates aqui em São Paulo. E a gente vai mostrar, então, como fortalecer esse core com alguns exercícios que eu acho o Pilates fantástico, né? E eu acho que a gente tem que aproveitar, porque tem muita gente que gosta do Pilates, mas fala, puxa, será que realmente funciona? Não é verdade? A musculação a gente sabe que funciona, também é maravilhoso, mas o Pilates pode te ajudar e muito na questão postural. Agora vamos para perguntinhas do público, porque tem um monte de gente que escreveu pra gente durante a pauta, olha lá na tela. Obrigada, Silvia, um beijo. Sinto muita dor no meio das costas, que reflete na frente também. Comecei musculação, voltei pro Pilates. Já senti diferença, mas pode ser hérnia? Excelente pergunta, né, a Silvia. Então, esse meio das costas, provavelmente eu estou entendendo que é na região aqui do tórax, né? Entre o pescoço e a região lombar. Sim. Nesse segmento, o surgimento de hérnia de disco é mais raro, é mais difícil. Tá. Porque a gente mobiliza menos esse segmento por conta das costelas. Então a gente acaba usando menos os discos. Entendi. Então gasta menos. Então o mais comum é realmente as dores terem um caráter mais muscular do que a própria hérnia de disco. E mesmo às vezes quando irradia. Entendi. Então essa dor muscular que às vezes a gente sente entre as escápulas, né? Ela pode irradiar para frente e simplesmente não ser uma hérnia de disco. É quando o músculo ele fica grudadinho e endurecido. E se você não soltar, ele vai cada vez mais ficando enrijecido. E essa musculatura é muito grande, né? Ela pega toda essa caixa torácica desde lá de trás. Apesar de serem músculos diferentes, mas o grupo muscular ele é muito junto e é grande. Então é normal assim, uma musculatura acabar prejudicando a outra e ter essa irradiação. De repente procurar uma ajuda, fazer até uma massagem especial para soltar tudo isso. Liberação, né? Exato. Aquela liberação ajuda gostosa. bastante. Gente, mas é bom essa liberação, é gostoso. Essa liberação vale a pena, Silvia. Tem mais perguntinha na tela, olha lá. Obrigada, Lu, um beijo. Tenho espondilose, tá certo, cervical. Só o fortalecimento muscular com Pilates já ajuda a amenizar as dores? Boa pergunta também. Tem um termo bonito ali, espondilose. Espondilose basicamente é um desgaste na região da coluna. Então tem alguns termos técnicos e espondilose é um deles. Então a partir do momento que a gente sabe que a gente tem desgaste, o trabalho preventivo ele acaba sendo prioritário. Então muitas vezes as dores não são incapacitantes, não são limitantes. Entendi. E aí fazer exercício. Pilates com certeza é uma das opções realmente para a gente poder prevenir que esse desgaste progrida, evolua e comece a surgir novas coisas na coluna. Porque se a pessoa não prevenir nesse momento, pode ser que ela evolua aí sim para uma hérnia de disco. E aí hérnia de disco, bico de papagaio, escorregamento de vértebra, pode acontecer inúmeras coisas. Muita coisa. Tá certo. Tem mais perguntinha, olha lá. Seneli, um beijo para você. E sobre o hábito de sentar sobre uma das pernas, tem reflexo na coluna diretamente? Vamos aproveitar que a Aline tá aqui? Vamos. A Aline não foi embora, né, Aline? Vamos mostrar. Sentar numa perna só. O problema, na verdade, de sentar em cima da perna, né? Muitas vezes aquela perna dobrada embaixo, assim. Eu acho que assim. Isso. O problema é que causa um desequilíbrio na região da coluna, principalmente lombar. Não fica que torta, né? Fica torta, exato. Então não que o fato de sentar em cima da perna vai prejudicar, tá? Mas a posição que muitas vezes a gente acaba assumindo quando toma essa posição acaba sendo inadequada e é como se estivesse sentada torta
assim, e todos aqueles malefícios de sentar com uma postura inadequada. Vai gerar outros problemas, pode gerar dor, né? Obrigada, viu, Aline? Não fica muito tempo nessa... Ah, você quer mostrar a postura correta? Vamos falar do celular, aproveitar que a Aline está com o celular. Isso é uma coisa interessante também, porque cada vez mais a gente observa que não só adultos, mas jovens utilizando o celular de uma forma inadequada. Tá terrível. E a posição que a Aline está aqui é o mais comum. Às vezes a gente vê na rua, né? As pessoas andando assim, vê ônibus, vê metrô, vê no carro, então as pessoas ficam assim. E essa posição aqui, manter a coluna cervical muito fletida, gera uma sobrecarga na coluna de uma forma geral muito grande. A conta é mais ou menos essa. Então, se a gente fica com uma inclinação aqui de 45, 50 graus por mais de 30 minutos, é como se tivesse 40, 50 quilos em cima da nossa coluna. Meu Deus, que perigo. Então, assim, isso, querendo ou não, acaba acelerando todo aquele processo degenerativo que a gente comentou anteriormente. E o correto? Então, o mais adequado é realmente a gente trazer a cabeça para trás e assim é o mais adequado, mas a gente vê que às vezes é difícil a gente permanecer nessa posição. E aí apoiar os braços numa mesa, no encosto, alguma coisa para a gente conseguir realmente sustentar o mais no nível da cabeça, dos olhos, para poder realmente não precisar flexionar o pescoço. Quem ainda tem oportunidade de comprar algum, enfim, equipamento ali que você coloque, mantenha, né? Hoje a gente já tem algumas coisas que dá, mas ainda assim, como a gente precisa chegar mais próximo por causa até da leitura do que está ali, a gente amplia e isso que acaba, acho que, movimentando de forma errada. Então tem que lembrar, gente, botar na cabeça e realmente ter consciência. E o celular, cada vez mais, é um dos grandes vilões aí da coluna vertebral nossa aí, de todas as faixas etárias. Vamos cuidar da criançada. Obrigada, viu, Aline? Vem pra cá, doutor, que tem mais perguntinha. Dá tempo até o final. Quem escreveu pra gente na tela? Obrigada, Eva. Um beijo. Dor no nervo ciático tem relação com hérnia de disco? Excelente pergunta. Geralmente sim, tá? A gente pode até ver no nosso bonequinho aqui, o ciático ele é formado pelas últimas raízes que saem da região lombar. E aí, acontecendo alguma compressão, algum pinçamento de algum desses nervos, esses sintomas podem repercutir por todo o trajeto do ciático. Entendi. E aí, às vezes, as pessoas terem dor até na perna, até na ponta dos dedos do pé. Tá, nossa. Então, assim, dor irradiada, dor no ciático, persistente, geralmente acompanhada de dormência, formigamento, até que se prove o contrário, é hérnia de disco. Hérnia de disco. Procure o médico, faça os exames direitinho, porque os exames que vão também comprovar esse quadro, né, doutor? Precisa de exame de imagem. Sim, sim. Os sintomas, eles são assim, importantes, mas a gente sempre, hoje em dia, até pela qualidade dos exames que a gente tem acesso e pela facilidade de acesso, a gente acaba realmente precisando de um exame de imagem para confirmar o que a gente está pensando em hipótese e o que pode realmente ser. A imagem justamente ajuda. E para tirar de crise, tem os medicamentos. Os tratamentos são muito individuais, porque tem até a questão de fisioterapia, o pilates, como a gente mostrou. E claro, casos mais graves que podem envolver cirurgia. Mas aí a gente está falando de casos mais graves. Principalmente quando tem alguma disfunção neurológica importante. Tá. E aí hoje, talvez, a novidade que a gente tem são procedimentos menos invasivos, por vídeo, com câmera, sem precisar fazer grandes cortes. Permite uma recuperação muito rápida, menos dor, então é muito mais tranquilo. Na próxima, doutor, traz essas cirurgias minimamente invasivas para a gente mostrar para o público. @João Bergamaschi Oficial. Tá aqui o trabalho do doutor, @João Bergamaschi Oficial, @Clínica Atual.